gente, muito boa noite para todos vocês. Por aqui, Robson Lessa, o podcast do Lessa. É isso aí, gente. Olha, hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial para mim e para Guarulhos, e também para a família guarulhense, né? Uma pessoa que realmente tem história, tem coisas bacanas para falar hoje aqui. Uma pessoa que é descontraente, é uma pessoa simples, uma pessoa bacana e legal. Mas antes mesmo de eu falar aqui quem é essa pessoa, eu quero dar aqui uma boa noite ao pessoal que está ali com a gente, né? O Marcelo, boa noite, Marcelo, tudo bem contigo? O Marcelo está ali e está aqui o nosso diretor artístico, o nosso querido Miro Moura. Boa noite. Tudo bem, tudo na paz, Miro? Tudo na paz. Muito bem, gente, olha só, o meu convidado de hoje, olha só, pai de 3 filhos, casado com a irmã Zilda, que tem sido uma companheira fundamental, apoiando-o em todas as suas atividades sociais e políticas, desde cedo, claro, né? Não vou falar o nome dele agora, mas acreditava em uma promessa divina que o destinava a ser colocado no meio dos príncipes. Essa visão guiou uma história no exercício do pastorado até os dias de hoje. Sua jornada é marcada por um compromisso inabalável com Deus e com a melhoria da sociedade. Enfrentou diversos desafios ao longo de sua vida, trabalhando como servente de pedreiro, cobrador de ônibus e servidor público. Essas funções não apenas demonstram sua resiliência e disposição para o trabalho duro, mas também evidenciam sua seriedade em manter um compromisso contínuo com suas crenças e com o serviço à população. Para finalizar aqui, apesar das adversidades, pastor, que daqui a pouco eu falo o nome dele, nunca abandonou o compromisso com Deus e com a transformação da sociedade. Sua trajetória é um testemunho de perseverança e dedicação, refletindo seu profundo desejo de servir e contribuir para o bem-estar da nossa sociedade. Eu estou com ele, grande amigo, companheiro, está ali em 3 mandatos, e eu tenho certeza absoluta que ele vai chegar no 4º mandato. Eu estou com ele. Para mim, é o fenômeno, né? É o fenômeno da política guarulhense, onde realmente tem história, tem fatos, e muitos falam, ele é o fenômeno. Estou com ele. Pastor Anistaldo, muito boa noite, a paz do Senhor para você e para a sua família, claro, né? Robson, prazer estar aqui com você, na paz do Senhor Jesus, dizer da alegria, da satisfação que temos de estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Convite carinhoso até de podermos estar aqui com você. E já de antemão mandar um abraço a todos os telespectadores, mandar um abraço ao meu amigo Miro que está ali, né? Coordenando, Marcelo que está conosco, nos acompanhando. E estamos aqui à disposição para esse bate-papo aí, vamos ver o que vem por aí, se a gente consegue responder, né? Ah, sem sombra de dúvida. Eu estou vendo aqui que na eleição de 2008 você teve 2.129 votos, você foi eleito? Não, 2008 foi a minha primeira eleição. Ah, sua primeira eleição, 2008. 2008. Isso, na sua primeira eleição, em 2008, você teve 2.129 votos. 129 votos. Você foi eleito? Não. Não foi eleito? Não, na verdade eu não sei se você estava aqui, né, na região, sim, nesse período, mas assim, 2008 foi minha primeira candidatura. Minha primeira eleição foi 2012. A primeira candidatura foi em 2008. Isso, entendi. Não fui eleito, mas já bati a casa aí. Mas para a primeira eleição... Miro, para a primeira eleição você foi um fenômeno. É por isso que eu estou falando, fenômeno. Sim, uma votação expressiva. Sem sombra de dúvida. Abençoada. Muito bem. Estou vendo aqui que em 2012 você já teve uma votação bem mais expressiva, bem sim, elevada, vamos dizer assim. Sim. Já foi 3.384 votos, rapaz. Isso. Na verdade, assim, a gente veio candidato a primeira vez em 2008, né? Aí eu estava vindo daquele período, eu era funcionário público, atuei no PROCON na região Pimentas, né? E aí a gente começou a ficar conhecido na cidade, era o pastor auxiliar do setor 49, não sei se você lembra desses detalhes, né? Sim, claro. Auxiliar do querido pastor Geraldo Silva, que eu quero mandar um abraço especial para ele, é o pai do Marcelo, viu? Ah, pai do Marcelo? Pastor Geraldo Silva, pai do Marcelo. Marcelo está em casa, então. É verdade. E aí a gente veio pela primeira vez, né? Viemos pela primeira vez candidato. Bateu na trave, fiquei como segundo suplente do PSB. E já em 2012, aí o Senhor nos deu a vitória. Ainda no PSB, foi a nossa primeira eleição, né? Foi uma votação expressiva, inclusive, Robson, eu fui o primeiro do partido na minha primeira eleição.
O né? primeiro do partido. Na sua Primeiro primeira do eleição em partido. 2012. 2012. Rapaz, que coisa linda. Agora, nós tínhamos lá no partido, acho que 2 vereadores, se não me engano, era o Heraldo Souza e o Naldo Santos, né? E assim, para a glória de Deus, quando foi na eleição de 2012, eu vim candidato pelo PSB, na época o partido só fez um vereador, e este vereador foi o pastor Anistaldo, graças a Deus. Sabe o que eu estou observando aqui? Que já em 2016 você pegou 5.279 votos, quer dizer, foi ascendendo. Sim. Você sabe o que, é que eu vejo isso também? Eu vejo isso como se fosse um reconhecimento da população pelo trabalho. Não tenha dúvida. Eu acho que é isso. É isso? Sim, não tenha dúvida. Na verdade, o que acontece? Se você for ver, a gente veio numa crescente. 2008, que foi a primeira eleição, foi 2.129 votos. Aí, meu primeiro mandato já pulou dos 3.000 votos, 3.300 e pouco, né? Segundo mandato, nós já subimos para 5.279. Então a gente vem na crescente. Depois você vai ver aí no histórico aí, né? A eleição de 2020, né? 2020 já foi quase 6.000 votos. Né? 6.000 votos. Batemos a casa ali. 5.945 votos. Verdade. Você indicou, né? Sim. 5.945 votos agora em 2020, né? E antes de 2020, eu não sei se você lembra, teve a campanha de deputado, né? Sim, deputado estadual que foi em 2018. Batemos a casa dos 25.000 votos, né? E agora em 2022, para a glória de Deus, batemos 41.000 votos, né? E o que eu acho interessante é isso. Veja bem, você pegou uma eleição em 2018 para deputado, né? Sim. Aí você chegou, quantos mil votos? 25.000. 25.000 votos. Agora escute isso. O que eu acho interessante é que cada vez que você vai se candidatar no cargo eletivo, né, seja vereador, agora seja como deputado, em deputado você teve a mesma formação em relação ao vereador. Por quê? Porque você pegou 25.000 votos na primeira deputado. Sim. Em 2022 você pegou 40.718 votos. 718 votos. Batemos a casa dos 41.000 votos. Aí depois você não quer ser o fenômeno, né? Não, graças a Deus. Viu, Robson? É assim, isso eu devo muito a Deus, né? Como você leu aí no histórico aí, realmente a gente tinha promessa da parte de Deus, e eu não sabia que essa promessa era uma promessa referente à política, né? Mas é bom lembrar, Robson, que um dia eu estava no Monte Cocaia, monte que eu gosto muito de subir lá, a gente fazer uma oração, e Deus usou um instrumento dele dizendo o seguinte, isso na campanha de 2018, que sopraria o nosso nome na cidade de Guarulhos, e este sopro que Deus daria aqui na cidade de Guarulhos ecoava para fora da cidade. E para a glória de Deus, agora na campanha de deputado, que foi 2022, batemos quase 41.000 votos, e tivemos votação em 317 cidades do estado. Então é assim, o estado de São Paulo tem, se não me falha a memória, 645 municípios. 645 municípios. Eu tive votação em 317 cidades. Muitos municípios te conhecem, né? Resumo, né? Resumo disso, né? Ou seja, aquilo que Deus havia falado, né? Isso foi para fora. Eu tive, na última eleição de deputado aqui, 25.000 votos na cidade de Guarulhos. Só na capital eu bati quase 10.000 votos. E o restante foi nessas 317 cidades do estado. Significa dizer que realmente o nosso nome foi, né, para fora da cidade, ecoou no estado de São Paulo, né? E eu sou muito grato a Deus e grato a toda a população. Como você falou, toda eleição, a minha votação ela vem aumentando. Todas as eleições. Eu vou para a 7ª eleição agora, né? Eu nunca vi uma eleição para diminuir a votação, seja de vereador ou de deputado. Quando a gente vem, sempre está aumentando a votação. Então eu devo muito, né, ao Deus que a gente serve, que fez a promessa, e também à população que tem reconhecido o nosso trabalho, né? Nosso trabalho sério, com moralidade, buscando defender a família, buscando fazer um social muito forte no município, pois é uma bandeira que eu levanto muito, a bandeira do social, né? E assim, e a população tem dado o devido reconhecimento. Agora, pastor Anistaldo, a gente vê que Guarulhos é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, 1.300.000 por aí? Já passa. Já passa de 1 milhão. O último censo, acho que se não me engano, está batendo 1.330 por aí. A gente vê que Guarulhos tem uma rentabilidade muito grande. O PIB de Guarulhos deve ser um absurdo. Sim. Uma beleza. Maior do que algumas capitais. Tem algumas capitais, muito bem. Agora, diante disso, a gente vê umas deficiências muito grandes em questão de bairros, em questões da saúde, em questões
na área da segurança também, né, da educação. Qual é o segredo para o senhor, como vereador, claro que vai fiscalizar sempre o executivo, mas eu vejo que o senhor deve ter algum vínculo com o executivo em relação a isso, por isso que os seus projetos eles são bem de sucesso, né? Sim. Porque além do senhor investigar, além do senhor fazer fiscalizar, na verdade, veja bem, fiscalizar o executivo, né? O senhor acaba tendo também, chegando em amizades com os executivos, para que fique uma coisa bacana e que eles façam realmente o que deve ser feito na cidade. Sim. Porque isso é enfático, né? Para um vereador. Sim. Porque se a gente for chegar aqui e perguntar quais são os deveres do vereador, o que o vereador tem que fazer, né? Muitas pessoas não sabem. O pastor Lissaldo, ele sabe. Na verdade, boa pergunta, Robson. E assim, é bom a gente esclarecer a população que o vereador ele tem algumas funções que são precípuas, né? São duas missões primordiais do vereador: representar a população, essa é a primeira. Ou seja, quando o eleitor me dá um voto, ele está me dando um voto de confiança para que eu represente ele diante do poder público. A segunda missão do vereador é, como você falou, fiscalizar o executivo. Lembrando que o vereador, ele não executa, né? O nome já está dizendo, quem executa é o executivo. Ele vai criar as leis, né? Ele cria leis, vota em leis que são propostas pelo governo, aprova leis, né? Faz emendas às leis. Então essa é a função do vereador. Mas como fiscal, né? Como fiscal do executivo, né? Como fiscal do prefeito da cidade, eu vou ser mais simples, porque você até deu um toque antes da gente entrar no ar aí, para que a gente fosse de forma bem simples, né? Sim. Como fiscal do prefeito, né, a gente vai lá e cobra o prefeito. Prefeito, olha, precisa melhorar a área da saúde. Prefeito, olha, questão da educação, precisa melhorar. Essa cobrança é uma cobrança afinca, vamos dizer, bem, de uma forma bem expressiva, bem enérgica, vamos dizer assim, ou é aquela cobrança, prefeito, o senhor tem que fazer aquilo na cidade, no bairro tal, ou o senhor vai lá, mostra os projetos, mostra que a população está cobrando, e ali o senhor vai bem enérgico mesmo, falando assim, olha, prefeito, tem que fazer isso daqui, é a necessidade do município. Depende do momento, do momento. Tem momento que a gente chega, prefeito, me ajuda, olha, a população está pedindo, ó. Tem hora que os vereadores se reúnem e vai para cima mesmo, senta na mesa, aí é mão na mesa, e ele fica vermelho, né? Então é assim. Agora sempre um jogo de cintura, né? De uma forma pacífica, para que o alvo seja realmente o povo, seja né? O povo quem merece o melhor da cidade. Desculpa. Não, e essa questão de ser enérgico ou não, né? Por exemplo, quem conhece o pastor Anistal sabe do perfil do pastor Anistal. O pastor Anistal não é de brigar, não é de ficar, né, xingando ninguém. Então eu vou sempre na consciência. Tudo que eu sou da base do governo Guti, né? E tudo nesses 2 anos, nesses 2 mandatos do governo Guti, que eu precisava falar com o prefeito, eu sempre falei, eu nunca hesitei de falar, seja para cobrar ou seja para parabenizar, eu sempre falei. Foi bem profissional na sua área, Fui muito profissional. Agora, e conseguimos muitas coisas, né? É que assim, como eu te falei, quem executa é o prefeito. E você falou bem, nós habitamos numa cidade, está indo para 1.400.000 habitantes, né? É uma cidade muito grande, uma grande metrópole. É uma cidade que ela tem problema. Guarulhos não é uma Brasília que foi projetada, né? Guarulhos foi crescendo de forma desordenada, a cidade cresceu muito e os prefeitos têm a missão de resolver todas as problemáticas do município, né? Então assim, a gente cobra o prefeito. Eu vou te dar um exemplo aqui de algo que é uma bandeira que eu levanto. Por exemplo, eu atuo muito na área social, né? Eu faço muita parceria com a Secretaria de Assistência Social. E por quê, Robson? Porque Deus me chamou para isso, para pensar os menos favorecidos, né? Para tentar fazer com que a desigualdade social ela seja a cada dia, né, diminuída no nosso município. E aí nós temos, você sabe que eu sou oriundo da região Pimentas, né? Quando Deus me trouxe do estado de Pernambuco para cá, eu vim para a região Pimentas, né? E lá na região Pimentas era a única região que não tinha um restaurante popular. Ou seja, as regiões daqui, de centro para cá,
tem, se eu não me falha a memória, 4 restaurantes populares. A região Pimenta, sendo uma região periférica, sendo a maior região em termos populacional e eleitoral também do município, não tinha um restaurante popular. E desde o meu primeiro mandato, que eu lutava, que eu pedia isso para o prefeito, que eu guerreava para levar o restaurante para lá. E não consegui nos mandatos anteriores. Mas no segundo mandato do prefeito Guti, que foi no período da pandemia, para a glória de Deus, a gente conseguiu, né, através de muita petição ao prefeito Guti, levar o primeiro restaurante popular para a região dos Pimentas. Então é assim, o vereador, ele fiscaliza o prefeito, mas representa a população. Ele mostra para o prefeito, olha, a população precisa disso. Agora mesmo, nós temos lá na região Pimentas, a UBS lá, Dona Luísa, que a gente chama de Hospital Dona Luísa. O Hospital Dona Luísa estava esperando há muitos anos por uma reforma, né? Eu fiz algumas vistorias, vi a situação, a população vai até o meu escritório, porque eu tenho escritório na região Pimentas até hoje, desde o meu primeiro mandato. O né? pastor Gustavo, só um adendo aí. Sim. O OBS, o custo é muito alto, né? Muito alto. Não só custo para a construção de uma OBS, mas para a manutenção. A manutenção. É muito custo, né? Muito custo. E se a gente for considerar, Robson, é assim, a área da saúde no município é uma das áreas mais afetadas. Verdade. E é uma área mais precária. Sim. Eu não vou aqui tapar o sol com a peneira. Se você perguntar quais as áreas do governo Guti que ficou um pouco deficitária, a saúde. Mas a saúde é uma coisa muito séria, principalmente depois do período da pandemia para cá. Agora, eu vejo, pastor Listaldo, o senhor falando que em relação ao governo Guti, falando sobre a saúde. Mas se o senhor analisar, não é somente Guarulhos que a deficiência nessa área da saúde, ela é o foco, né? Ou ela é nos primeiros jornais, vamos dizer, nas primeiras páginas dos jornais. Porque a saúde, além de ser caro, realmente as pessoas, elas ficam doentes e precisam. E às vezes a gente até vê os próprios políticos, os próprios prefeitos das cidades se esforçando para fazer o melhor pelo povo, porque nada melhor do que ele fazer aquilo e ser uma pessoa que contribua com a população aquilo que a população fez para eles. Sim. Porque se o prefeito Guti está lá, porque com certeza o povo quis. Colocou ele lá. Se o pastor Anistaldo está na área legislativa do município, porque o povo conhece, foi testado, foi aprovado e o povo quer lá. Sim. Então isso é muito importante para que a gente fique ciente em relação ao nosso voto. Sim. O voto é tão importante, Otamiro, como você sabe disso, é tão importante, pastor Luiz, o voto, a gente tem que tomar cuidado para a gente não votar errado. Verdade. Porque a gente está sabendo que estamos passando no nosso país hoje. Verdade. Por causa do voto errado. Voto errado. Então, Verdade. Quando a gente fala em relação a remanescentes, eu falo remanescentes da política, remanescentes, pessoas que têm compromisso com o público, compromisso público. Compromisso público é aquele que realmente tem um compromisso com aqueles que realmente faz o trabalho bem feito. Se eu tenho o meu candidato, se eu tenho a pessoa que eu confio, pastor Anistaldo, porque eu sei que ele está fazendo. Sim, não tem eu dúvida. sei que ele está fazendo. E ele vai fazer. Isso é questão, eu vejo assim, gente, olha, eu vejo, o pessoal está me vendo aqui, eu vejo, até minha esposa fala para mim, cuidado para você não falar muito, mas eu vejo isso, a política, a questão de caráter. Questão de caráter. Se o cara tem caráter, pode ter certeza que ele ganha todas as campanhas políticas que ele fizer. Não tenho dúvida. Sem sombra de dúvida. Na verdade, assim, Robson, hoje está muito complicado, né? Porque assim, a população ela exige muito dos políticos, né? E na maioria das vezes, vamos ser sinceros, não é porque eu sou um que eu vou né, passar a mão aqui. Os políticos, às vezes, deixam a desejar, né? Mas no meio político ainda existe muitas pessoas sérias, né? Pessoas que assim, são levantadas realmente por Deus para estarem fazendo políticas que sejam benéficas para a população de um modo geral, né? Então eu quero concluir aquela partezinha da saúde, se é que eu posso, só dizendo o seguinte... Vou tomar água que me deu até sede agora, viu, meu? Só dizer o seguinte, que para você ter ideia, Guarulhos, o ano que vem, 2025, vai ter um orçamento aí de 8,5 bi. É muito dinheiro quando a gente olha. Mas quando a gente vê a questão da saúde, a questão da educação e a questão de segurança pública e por aí vai,
você vê que quando tem as divisões dos valores, por exemplo, a área da saúde, ela leva 25%. 25% do orçamento. Do orçamento, sem E dúvida. não dá. O prefeito do município chega a gastar 27%. Fora as emendas que vêm para a área da saúde, que os deputados mandam, né? Fora as parcerias que tem com o governo do estado. Inclusive eu quero finalizar essa parte da saúde falando de algo aqui extremamente importante para a gente na área da saúde, Robson. Por isso que eu pedi para você para concluir. Então a área da saúde, ela é deficitária por conta da grande utilização que tem nessa área, né? Depois do período da pandemia, muita gente perdeu o emprego, obviamente perderam os seus convênios, e vai para onde? Vai para o SUS, vai para a saúde pública, né? Então, aumenta demais a demanda. Mas nós temos notícias maravilhosas e especiais para dar aqui. E eu, como vereador, não tenho que aproveitar esse momento que você está fazendo esse bate-papo político Sim, aqui, claro, claro. para que a gente dê essas notícias. Por exemplo, nós temos o governador do estado, agora o Tarcísio, né? É conhecido como Tarcísio do Asfalto, Sim. está fazendo um excelente trabalho, né? A população está amando o trabalho do Tarcísio. E o Tarcísio para Guarulhos está sendo um governador assim maravilhoso, né? Eu não sei se você está ciente, mas nós aprovamos a semana passada 24 milhões para o término do primeiro hospital da mulher em Guarulhos. Guarulhos. É o hospital que vai ser exclusivo para atendimento, né, da mulher em Guarulhos, que vai ser aqui próximo ao JJM. Então isso já é uma realidade. Nós estamos falando da área da saúde, é uma notícia muito boa. A outra notícia boa, que já está cravado para o próximo ano, né, que é a construção do Hospital Infanto-Juvenil. Já existe em Guarulhos o Hospital da Criança, agora vem o Hospital Infanto-Juvenil. E a outra notícia boa também na área da saúde vai lá para a minha região amada, né, que é a região dos Pimentas. Eu sou guarulhense, né? Embora eu sou nordestino, mas eu me considero guarulhense. Ama o Pimenta. Mas amo a região Pimenta, porque foi para onde eu fui quando Deus me trouxe do Nordeste. Foi lá onde eu plantei minhas raízes, né? Você chegou em que ano aqui, pastor Gustavo? Eu cheguei, se não me falha a memória, acho que 88, 89. 88, É. Faz tempo, hein? Faz tempo, Faz tempo. né? Então, assim, a gente já está há um tempinho aqui em São Você Paulo. trabalhou aqui, como você vê, pedreiro aqui em São Paulo? Ou você veio já terminando? Sim, não. Lá no Nordeste o pastor Anistaldo plantou seringueira, né? Andou em cima de carros de bois. Você sabe o que é isso, né? Sim, claro. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, lá no ano de 88, 89, aí, morava com um irmão meu, e a gente estava passando uma crise assim, financeira, desempregado, né? E aí eu trabalhei de servente de pedreiro, sim. Eu trabalhei de cobrador de ônibus. Aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos, na antiga aviação Canarinho. Eu não sei se Eu o lembro. Miro lembra. Você lembra? Você lembra, amigo? Lembra, Miro? Antiga aviação Canarinho. Anda Praça 8. Sim. Câmara Praça 8, lembro sim. É, aviação Canarinho. Na verdade, a garagem dela era lá na Avenida Papa João Paulo, ali próximo ao Inocop, né? Então, Presidente Dutra, ali naquela região. Então, trabalhei de cobrador de ônibus, trabalhei de servente pedreiro, trabalhei de ajudante geral, trabalhei de vendedor, de consórcio, né? Lá no Nordeste plantei seringueira. Quem vê o pastor Anistaldo hoje, 3 vezes vereador do município, né? E acha, não, nasceu no berço de ouro. Nada contra quem nasceu no berço de ouro, né, Robson? Mas a gente veio de uma família simples, de uma família humilde, né? E o Senhor nos abençoou. E hoje eu sou muito grato a Deus por ser vereador, né, na segunda maior cidade do estado, né? E por 3 vezes consecutiva, né? Isso é uma vitória muito grande da parte de Deus. Muito grande. Na verdade, o que Deus promete, realmente Ele cumpre, né, com suas promessas. Verdade. Agora, pastor Gustavo, a gente vê que você tem alguns projetos aí, e um dos projetos que me chamou muita atenção foi esse projeto que o senhor colocou aí, né, que o senhor fez aí, esse projeto aí que criou, na verdade, né? Infância sem pornografia. O que levou o senhor a criar esse projeto? Na verdade, assim, eu vou, em rápidas palavras, eu vou te explicar aqui como surgiu, né, a ideia desse projeto. No meu primeiro mandato, eu ganhei em 2012 a eleição e assumi em 1º de janeiro de 2013. Naquele período, eu não sei se você lembra, estava aquela discussão de ideologia de gênero, né? Nós temos hoje um ministro do governo federal que era ministro da Educação. E ele queria implantar nas escolas esse termo aí, ideologia de gênero, né? Que na verdade nada mais é do que a ausência de sexo definido, né? A ideologia de gênero é uma palavra bonitinha, ideologia de gênero, Sim, né? sim. Mas no fundo,
né? Ela quer dizer que a criança nasce sem sexo definido e depois que cresce define o que vai querer ser, né? E isso estava em discussão em Brasília, não sei se você lembra. E aí se levantaram os deputados realmente. federais, cristãos, junto com os representantes da Igreja Católica, foram para cima do ministro e foi tirado do Plano Nacional de Educação o termo ideologia de gênero. O atual ministro, né, que hoje ele é ministro, né, ministro do nosso país, ele é ministro hoje. Na época ele era da educação. O que ele fez? Ele pegou, como ele não conseguiu aprovar no Plano Nacional de Educação, ele mandou para os municípios discutirem, para as câmaras municipais discutirem e aprovar ou não a questão da ideologia de gênero na rede municipal de ensino. Isso veio para Guarulhos. Quando o Plano Municipal de Educação foi para a Câmara Municipal, porque ele é renovado, se não me falha a memória, de 4 anos, ele foi para a Câmara, ele foi com o termo ideologia de gênero. Nisso, o meu assessor, meu chefe de gabinete, descobriu e falou, pastor, tem um negócio aqui. Quando mostrou para mim, eu não tive dúvida. Eu peguei o projeto, subi no prefeito Guti e falei, ó, temos que tirar isso aqui do Plano Municipal de Educação, é um absurdo. Porque se a gente deixar isso aqui, os professores vão ter o direito de, na sala de aula, discutir assunto de sexualidade. E a gente sabe que sala de aula não é para discutir assunto de sexualidade, né? É para estudar matemática, o português, é para ensinar a criança, né? Formar a criança de uma forma didática. Formar de forma didática, muito bem. E aí, né, derrubamos já, lá em 2013, 2014, tiramos isso do Plano Municipal de Educação, mas aí ficou aquela brecha, né? Agora foi um momento difícil, não foi? Difícil porque você estava lidando com as trevas, né? Lidando com as trevas, sem sombra de dúvida. Inclusive tem vídeo na internet do bate-bocas que houve, foi uma pressão terrível, fui ameaçado, né? Mas seguramos ali, o prefeito Guti deu a palavra que não colocaria aquilo no Plano Municipal de Educação e graças a Deus não entrou no Plano Municipal de Educação. Não entrou. Só que ficou as brechas, ou seja, foi tirado o termo do Plano Municipal de Educação, mas o professor na sala de aula poderia muito bem falar do que quer. Então veio a ideia, e esse projeto que você falou aí, Infância Sem Pornografia, eu já tentei aprovar ele há muitos anos atrás. Não conseguia? Eu não conseguia. Mas por que não conseguia, pastor? Porque assim, ó, o trâmite de um projeto, quando você cria ele, o Robson, é o seguinte, você protocola o projeto, ele vai para deliberação. Já na deliberação, os vereadores deliberam para ir para análise das comissões. Sim. Já na deliberação, se os vereadores quiserem, já derruba, já enterra o projeto. Então, ele passou na deliberação, mas quando ele foi para as comissões, que tinha que passar por comissão de educação, comissão de ética, tanta coisa, resumo, ele ficou lá 3, 4 anos e não saiu porque ninguém deixava ele sair das comissões. Agora, pastor Nissaldo, dentro desse assunto ainda, em relação ao que o vereador faz, eu tenho curiosidade, não somente eu, diversas pessoas que estão nos vendo agora, tenho curiosidade. Quando entra um projeto, na realidade, existe projeto de urgência na Câmara de Vereadores? Existe. E ele não precisa ser protocolado, ser passado por tudo esse... Aliás, por esses protocolos que tem que ser para ser aprovado? Assim, existem projetos que quando as comissões querem analisar o projeto, porque é por ordem, mas às vezes ele deixa um projeto aqui que não é interessante, ele vai deixando e os que vai vindo vai passando na frente. Então as comissões não vão analisando o projeto. De sorte que o projeto fica lá, você vai pedindo, gente, olha, meu projeto, você fala com o diretor de plenário, você fala com o presidente da Câmara, mas o projeto está lá e quem é o presidente da comissão, né, junto com o secretário e com o membro, fica lá enrolando e segura o projeto. Agora, por que isso acontece? Às vezes é porque não tem interesse que aquele projeto seja aprovado. É política? Né? Política, já está dizendo, né? Agora, às vezes, como você falou, projeto de urgência, sim, se aprova o projeto de urgência. Vem um projeto do executivo, agora mesmo nós aprovamos um projeto de urgência, que é o que eu te falei na área da saúde, liberando o prefeito gastar os 24 milhões que foram enviados pelo governador do estado para terminar o primeiro hospital da mulher. Veio de urgência para a Câmara e nós aprovamos de urgência, deliberou, a comissão analisou, em questão de uma semana, em seguida voltou e a gente aprovou o projeto, que era um projeto extremamente importante para o nosso município. Né? Então quer dizer que a responsabilidade de ser um vereador é muito grande. Não é fácil. Não é brincadeira. Né? Você precisa, é coisa séria. É coisa séria. Você precisa ter um bom relacionamento na Câmara. E de repente você apresenta um projeto, Robson,
mas você não tem uma boa relação na Câmara com os demais vereadores. Você vai prestar no mínimo 18 votos, né? Para um projeto simples, no mínimo 18 votos. Se porventura você não tiver uma boa relação na Câmara também, os caras vão olhar para você e votar tudo contra. Enterra seu projeto, você não vai conseguir aprovar o projeto, né? Então tem todo esse trâmite. E aí, esse projeto Infância Sem Pornografia, eu estava com 4 anos o projeto lá, a gente tentando aprovar e não conseguia aprovar. Quando foi o ano passado, para a glória de Deus, ele saiu da comissão, ele veio para a votação e nós conseguimos aprovar o projeto Infância Sem Pornografia, que é um projeto extremamente importante. E agora eu falo do projeto. O que é o projeto Infância Sem Pornografia? É um projeto que coíbe qualquer tipo de pornografia, seja escrita, seja por áudio, seja por vídeo, adentrar a rede municipal de ensino. É proibido qualquer tipo de pornografia na rede municipal de ensino em Guarulhos. E se souber que existe algum professor ou alguém em sala de aula, algum reitor, falando de pornografia ou tentando fazer com que entre cartilhas com pornografia na rede municipal, é só ligar para a secretaria e denunciar, porque virou lei no município. Virou lei. Virou lei, e é proibido e de autoria do pastor Anistal. De autoria do pastor Anistal. Muito bem. Tô vendo aqui que o negócio está começando a esquentar, né? Tá. Começando a ficar com calor aqui, porque agora... Aí o negócio começou a esquentar, o Altamiro vem com um papel falando que só falta 30 minutos. O negócio, nem começamos ainda. O pastor Anistal não falou nem um terço do que tem que falar. Muito bem, muito bem. Pastor Anistaldo, hoje, na realidade, eu vejo que o senhor é uma pessoa bem articulada, né? Uma pessoa que tem uma forma política, uma forma política de ser, né? E pelo que eu vejo, eu sigo muitos parâmetros bíblicos, né? Eu vejo, tem um dos frutos do Espírito chamado temperança. Temperança. A temperança é um domínio próprio que ninguém vai te dar, você vai ter que conquistar. Tem uma flexibilidade, ser a pessoa... O senhor utiliza muito isso dentro das plenárias, lá na Câmara? O senhor utiliza isso quando... Teve muitas pessoas que te criticou por causa desse projeto. Sim. E você sabe que, como diz o pastor Wellington, o pastor Wellington Pai fala assim que o cão está endemoniado, né? E é uma coisa, é verdade. É verdade. Ele fica endemoniado e ele usa pessoas para quê? Para querer destruir a família. É verdade. E quando a gente fala em destruir a família, aí a gente toma de frente, porque na realidade nós somos chamados para isso, para ensinar a verdadeira palavra de Deus para as pessoas, o que é a família, que é, na verdade, a família é uma instituição regida por Deus, e quando o senhor entra nesse mérito, né, desse mérito ainda em relação a esse projeto, né, a gente vê que o senhor realmente briga pela família. Verdade. Briga pela infância, porque isso aí é muito importante para os nossos filhos. Lá na frente, eles não vêm realmente aderir àquilo que não provém das coisas de Deus. Verdade. Né? Porque a gente quer uma sociedade evolutiva, uma sociedade que tem um conhecimento de causa, uma sociedade que esteja andando dentro dos parâmetros da palavra de Deus. A gente quer uma sociedade moralizada, né? Moralizada. Quer uma sociedade deturpada. Sim, deturpada. E se a gente não cuidar das nossas crianças hoje, amanhã a nossa sociedade vai estar um bagaço, né? Sem sombra de dúvida. Isso é muito importante. Sim, não, isso que você está falando é extremamente importante. Agora, acima de tudo, a gente precisa ter, assim, eu sou um pastor, né? Quando eu vim para a política, eu já era pastor. Eu costumo dizer nos meus testemunhos, por onde eu ando, que eu nunca orei para ser político. Eu já orei para ser pastor, e não sabia que dura coisa eu estava pedindo para Deus, né? Ser pastor. Mas assim, Deus me trouxe para a política, né? E eu falo Deus por condicional mesmo, não é uma coisa assim, porque tudo está debaixo da vontade de Deus. Deus falou que me colocaria no meio dos príncipes da terra. Até você falou, príncipe, né? Porque príncipe tem a ver com herdeiros do reino, né? Príncipe, a gente fala já é trono, né? Herdeiros do trono, né? Agora, então, essa temperança, graças a Deus eu carrego. Eu tenho uma boa relação com todos os vereadores, tenho uma relação com os políticos da cidade, em especial com os eleitores. Meu gabinete, irmão Robson, eu costumo dizer que ele não é um gabinete de vereador. Ele é um escritório de atendimento à população. Né? Eu tenho um escritório nos Pimentas, tenho meu gabinete que fica à disposição, eu procuro fazer uma política justa, eu sou um dos vereadores
no município de Guarulhos, que para a glória de Deus, como eu falei para você, eu venho numa crescente aumentando a votação em 6 eleições consecutivas. Você acha, pastor Aristaldo, que Guarulhos vai melhorar com a próxima gestão agora? E, por exemplo, o senhor ganhando, claro que a gente torce, né? Que o senhor é uma pessoa que tem um nome tem um nome em Guarulhos, porque o seu trabalho é um trabalho eficiente, vamos dizer assim. Eu falo isso porque eu conheço. Mas o senhor acha que para o ano vindouro aí agora, a gente vai ver uma nova massa de políticos, a gente sabe disso, porque tem muitos que não estão fazendo e vai, com certeza, ceder o cargo para os outros. Mas assim, o senhor acha que vai ter mais dificuldade no ano vindouro, ou o senhor acha que vai ser melhor para a sociedade no que se diz respeito à saúde, né, a transporte, à educação? O senhor acha que vai ser melhor o ano que vem? E por que o senhor acha isso? Se for, se sim, por quê? E por quê? Tá, é assim, ó, o ano que vem é promissor. Agora, óbvio que nós estamos num período crucial, né, que é a eleição. É a população saber escolher o gestor do município, que é o prefeito. A população precisa colocar uma pessoa que tem experiência, porque a cidade de Guarulhos não é uma cidade pequena. Eu falei aqui que Guarulhos é a segunda maior cidade do estado. Uma grande metrópole, né? É quase 1.400.000 habitantes. Então é uma cidade com muitos problemas, é uma cidade difícil de administrar. Muito difícil. Né? Não é qualquer um que senta lá que vai saber administrar bem. Agora, se você perguntar, e o ano que vem, você acha que vai melhorar? Acredito que se a gente tiver um gestor que seja um bom administrador, que pense na população, que pense em gastar o dinheiro público em prol da população, que pense os 3 pilares da política, que é saúde, educação e segurança, eu acredito que nós vamos ter um ano promissor. Ainda mais, irmão Robson, se esse prefeito do município ele tiver parceria com o governador do estado. Porque Guarulhos atravessou um momento difícil, porque geralmente os prefeitos eram oposição do governo do estado. E aí o governador não abençoava a cidade por conta da rebeldia do prefeito que era contra ele. E fica esse jogo político, né? E não existe aquela harmonia entre os poderes municipais, federal e estadual. Isso, o político, independente do partido dele, eu costumo dizer, se um dia Deus me der essa graça de ser um prefeito de município como esse, comigo não teria vaidade nenhuma nessa questão partidária. Eu pensava que você ia ser candidato a prefeito de Guarulhos. Quase, bateu na trave. Bateu na trave. Mas assim, não tem que ter vaidade. Não importa de que partido você é. O bom político, o partido dele é o povo. O bom político, ele precisa de um partido, porque a legislação diz que ele tem que ser candidato por um partido, mas quando ele ganha a eleição, acabou as questões partidárias. Ele vai pensar no povo, pensar numa boa administração, Sim. porque foi para isso que ele foi eleito pelo povo. Agora, pastor Aristaldo, a gente sabe que Guarulhos é uma cidade que tem 1 milhão e quase 1.400.000 habitantes. Aqui era para termos pelo menos 2 ou 3 deputados. Tem isso aqui? Não. Nós temos o deputado Jorge Wilson, Sim. que é da cidade de Guarulhos, né, estadual, e temos o federal, que é o deputado Alencar, né, que é de Guarulhos também. Então só os dois, um federal e um estadual. Um federal e estadual. Mas Guarulhos tinha condição de eleger aí 3, 4 deputados estaduais, mas brincando, Sim. brincando. Agora, É que a população divide muito voto, né? E aí quem vem de fora também pesca muito voto aqui na cidade de Guarulhos, né? E aí dá uma atrapalhada. Esses deputados que são de Guarulhos, né? O senhor falou tanto federal como estadual, esses deputados, eles injetam verba, eu não sei se é verba de emenda que falam, as emendas que vêm, que tem que ser, dependendo das votações do governo federal, não sei bem como funciona isso, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eles ganham uma verba em emenda para investir na cidade, assim funciona. Aqui Sim. entra muita verba em relação a isso? Entra. Na verdade, o deputado federal, se não me falha a memória, ele tem aproximadamente 15 milhões para fazer a distribuição para o seu estado, né? Por exemplo, vamos falar aqui do nosso deputado que é da nossa igreja, o Marco Feliciano, né? Sim. Marco Feliciano é deputado federal. Ele pode, muito bem, pegar as emendas dele e distribuir nas cidades que ele entenda que precisa dessas emendas. Ele tem poder de fazer isso. O deputado estadual, da mesma forma, né? Aliás, eu tenho ciência aqui do deputado Jorge Wilson, tenho conversado com ele, né, sobre as emendas que ele mandou, a gente sabe
né, dessas emendas que ele mandou, e ele mandou bastante emendas, inclusive para a área da saúde, mandou emenda para a área do esporte, trânsito, ele ajudou bastante o município. Eu encontrei o Jorge Wilson lá no centro de Guarulhos, até bati um papo com ele. E eu falei assim, vai no podcast, eu vou, vem cá, me deu o cartão para a gente marcar, tá, as coisas todas aí. É bom, né, bater um papo com o deputado, né? Sim, não, é bom, até porque os projetos perspectivos, não somente dele, como outros também, né? Os podcasts hoje são assim, instrumentos especiais, né? Porque Sim, a gente sim. leva a informação para a população. Esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, isso é muito importante. Muito Tem gente que não importante. sabe como funciona a política, né? Tem gente que não sabe como funciona um pastor na política, né? E isso é bacana, porque a gente vai esclarecendo e vai deixando a população bem esclarecida. Isso é muito bom. É muito bacana, importante, bem legal. é importante. Pastor Gustavo, eu acho que o nosso tempo aqui está um pouquinho, né? Tá escasso O já, Altamiro ali já está pegando em meu pé. Né? Sim. Já deu uma hora já? Quem dirige aí. Já deu uma hora, Miro? 40 minutos, hein? 40? Por mim eu ficaria uma aqui hora. umas 3 horas aqui. Mas o Altamiro ele não deixa, né? Porque ele é o chefe. É o comandante. É o aqui. comandante. Pastor Esse- Gustavo, eu estou muito feliz de estar conversando contigo, porque estamos tirando dúvidas, né, de muitas Sim. pessoas que não sabem o papel do vereador, Aham. não sabem as coordenadas, na verdade, que tem o vereador, que o vereador faz. Na realidade, a gente sabe que o vereador, ele vai e mostra, mas o vereador só fiscaliza o prefeito, mas tem outras coisas que o vereador faz. É, e outras Então, o funções. vereador, ele legisla a lei, ele cria projetos, etc, etc. Então, eu fico muito feliz de estar conversando contigo aqui. Antes das suas considerações finais, eu queria fazer aqui um bate-papo, ping-pong contigo aqui. Sim, tá sim, bom? lógico. Eu queria saber de você, família. Tudo, né? Depois de Deus, família é tudo na nossa vida, né? A família é que te dá aquele aporte, que eu diga eu, né? Eu sou um pastor, sou um cristão declarado, procuro seguir os regimentos bíblicos, como a Bíblia ensina, procuro ser um cristão verdadeiro. E no meio político não é fácil, assim como em outras áreas também não é fácil, né? Não é só na política. Mas a política em si é uma área muito complexa, né? Ainda mais para você ser uma pessoa temente a Deus e saber permear os âmbitos da política, né? Então a família, ela te dá muito esse aporte, né? Principalmente nesse período eleitoral. A família que está do teu lado, né? Esposa, filhos, o carinho deles é excepcional. Família para mim é tudo. Quando fala até emociona, né? Porque família Sem sombra de realmente é coisa de Deus. Aliás, você falou aqui, família como instituição divina. regida pelo Foi Eterno. Deus que instituiu Instituiu. a família entre o homem e a mulher, bom que se diga isso, né? A mulher e o homem, para que ele cresça, reproduza, né? E encha a terra, né? De filhos abençoados. Então a gente considera a sem sombra de família dúvida. isso. Família é isso. Eu ia falar algumas coisas aqui, não posso falar. É verdade. Bom, então, política brasileira, para o senhor. Política brasileira, A política brasileira, vamos dizer assim. eu vou fazer aqui uma pequena crítica. A gente estava caminhando com a expectativa para um momento bacana no nosso país. Mas né? em que ano você está falando isso? Isso há uns anos atrás. Há uns anos atrás, né? A gente estava, Estou apertando um pouquinho daqui, né? a gente tinha um gestor que estava lá tirando aquelas coisas que não devem ser feitas, que estava enquadrando o país onde Eu vejo deveria. que o senhor não tem medo de nada. O senhor Não. fala o que deve ser falado, É, mas a gente- com contundência Sim. e também com sabedoria. Né? Sabedoria e respeito, muito bem. respeito a todos, né? Independente do que. Eu não nego as minhas origens, eu não nego a minha fé, eu não nego de que lado eu trabalho. Agora, óbvio, sempre com muito respeito, né? Respeito às oposições, respeito às ideologias das pessoas. Eu não sou obrigado a praticar a ideologia do outro, mas eu preciso, se ele tem uma ideologia, eu preciso respeitar. Mas o país, como você falou, a gente estava indo para um caminho de sucesso. Muito Infelizmente, né, a política brasileira atualmente está deixando a desejar. A economia, né, tem muita coisa ruim que precisa ser ajustada, né? Mas vamos confiar que as coisas tendem a melhorar. Só salientando aqui, para você que está nos vendo, eu sou um jornalista e eu sou imparcial. Mas a verdade nós temos que falar. Isso é a grande verdade. Guarulhos. Guarulhos é terra amada, né? Guarulhos é terra amada. Eu costumo dizer, Robson, que eu sou alagoano. Eu nasci no estado de Alagoas, mais precisamente na cidade de Santa Luzia do Norte. Com 7 anos eu fui para Pernambuco. Aos 19 eu vim para São Paulo, especificamente para a cidade de Guarulhos. Eu costumo dizer que Guarulhos é a minha segunda cidade, né? Natal, né? Guarulhos, eu amo essa terra. Guarulhos é uma mãe, né? É uma mãe acolhedora, né? Aqui
a maioria dos nordestinos, eu acho que todos os estados, todos, né, sem exceção, todos os estados nordestinos está sendo representado aqui na cidade de Guarulhos. Então Guarulhos é uma terra amada, uma cidade próspera, uma cidade bonita, é uma cidade rica, não é à toa que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, que é o maior estado da Confederação, né? E o projeto que ficou na história? Meu? Seu. O projeto é assim, eu tenho alguns projetos, né? Por exemplo, a gente faz projetos em parceria e tem projetos que são exclusivistas do vereador. Sim. Tem alguns projetos que eu poderia falar aqui, que aprovamos em parceria na área da educação, na área de esporte, né? Tem um projeto meu lá atrás que eu tentei, que não foi aprovado, que era justamente a proibição de cobrança de utilização em espaços públicos destinados a esporte e lazer. Porque assim, Robson, tem pessoas que, por ter associação, tomam conta daquele espaço público e começam a cobrar para que as pessoas utilizem o espaço público. O espaço é público, não pode haver nenhum tipo de cobrança, ainda mais quando é destinado a esporte e lazer. Um projeto importante. Mas um dos projetos importantes da minha carreira, desses 3 mandatos, ele é justamente esse, é o não à ideologia de gênero, porque eu que levantei essa bandeira. Isso que ficou na história. Né? Ficou na história. Ficou na história. É o projeto Infância Sem Pornografia, E no, que momento, é lei. e no momento oportuno, né? No momento oportuno. Porque o negócio estava começando a... Senão o Guarulhos aqui estava meio... Tava complicado, feio. tava Tem feio. várias cidades aqui do estado que é liberado. E eu vou falar Por pra você uma exemplo, coisa. banheiro unissex. Sim. Entendeu? Tem um monte de cidade que já está sendo liberado. E olha se não vão copiar Nossa esse capital. projeto de Guarulhos, Não. né? De Pastor Anistaldo. O Pastor Anistaldo também... Mais uma pergunta que eu tenho aqui para fazer. Propostas. Tem algumas propostas, perspectiva, está na sua mente? Você tem... Próximo ou você mandato? Ou você não quer falar nada aqui agora? Sim, Tem lógico alguma que eu coisa tenho. que- Por exemplo, eu levanto a bandeira do social. Quem olha para o pastor Anistaldo, ele já vê a cara do social. O nosso mandato, a maior bandeira do nosso mandato é o social. É aquilo que eu te falei. Quando eu vim para a política, eu vim com aquele desejo de diminuir a desigualdade. Trabalho em parceria com a Secretaria da Assistência Social. Não é parceria que eu sou dono da secretaria, não, porque o dono da secretaria é o prefeito do município. Sim. Mas é assim, eu faço um trabalho vinculado à Secretaria da Assistência Social, pedindo a ajuda da Secretaria da Assistência Social para que ajude a população mais carente. Como, por exemplo, restaurante popular para a região, Secretaria da Assistência Social. Distribuição de alimento pelo Banco de Alimentos, Secretaria da Assistência Social. E isso a gente está ajudando a população mais carente. Lá atrás, Robson, rapidinho, lá atrás a gente tinha chamada emendas impositivas, que o vereador tem direito em parte da verba do município para destinar para alguma secretaria. A maioria das minhas emendas eu mandava para a Secretaria da Assistência Social, para ajudar a Secretaria da Assistência Social, para que a Secretaria da Assistência Social ajude as pessoas menos favorecidas da cidade. Então, qual é o meu projeto? O meu projeto, aprovamos um projeto agora que vai voltar emendas impositivas. Todo ano o vereador vai ter emenda impositiva. Vou investir muito na Secretaria da Assistência Social para que se faça mais restaurante popular na cidade, para que não cobre nada pela alimentação. Só para você ter ideia, restaurante popular do Pimenta serve aproximadamente 1.200 marmitas por dia. Isso quando você E fala, ainda é pouco. Isso quando você fala de restaurante popular do Pimenta, você está falando daquele restaurante de R$1, é isso? O restaurante de R$1. Muito bem, que vem aí, por sinal, uma alimentação muito boa. Sim, Suco, maravilhosa. um arroz, um feijão. Não sei se você né? já almoçaram Você já lá, comeu lá? Já comeu? mas se vocês almoçarem lá, vocês vão ver que é uma comida boa, tem muito nutricionista, todo acompanhamento da secretaria, é uma coisa maravilhosa. Então, o meu projeto é o quê? É fomentar mais os trabalhos da Secretaria da Assistência Social. Aqui a gente está nesse bate-papo no podcast, você não está fazendo campanha, você está falando algo que você vivencia. Sim, sim. E vivenciou. E vivenciei. E vai não tenho vivenciar. dúvida. Se Deus quiser. Isso não é política. Não. Que você está falando aqui. Não, Aqui isso nós é- somos do bate-papo entre pessoas. Eu sou Muito- vereador, eu atuo. sim, né? você é Eu não vereador. estou fazendo promessa, eu já atuo. Eu estou te falando isso aqui para quando for depois, neguinho fala assim, podcast fazendo campanha. A gente está aqui no bate-papo. Bate-papo. E aqui a imparcialidade é Sim. intensa, viu? É. Quantos minutos viram aí? 10 minutos. 10 minutos, muito bem. Agora, pastor Anistaldo, a gente acabou fazendo o bate-papo, ping-pong, não saiu aqui. E Deus? Deus é tudo, né? A razão da nossa existência, a razão do nosso ser, né? Eu não sei se você sabia, eu sou nascido no berço cristão. Sim. Sabia? Não estou sabendo agora. Eu nasci no berço cristão, sou evangélico Seus desde que eu pais? nasci. Meus pais eram evangélicos quando eu nasci. Para você ter ideia, eu nasci nos fundos de uma igreja evangélica Assembleia de Deus, no estado de Alagoas. Na época tinha dificuldade na área da saúde, se hoje já tem, né?
Imagina naquela época, 1969. Passou muita dificuldade lá no Nordeste? Muita dificuldade. Muita Chegou a dificuldade. passar fome também? Pastor? Sim, sim. Quem do Nordeste lá já não passou dificuldade? Então o senhor vem de uma história muito sofrida, né? Sofrida. Como eu te falei, meu pai era oleiro, né? Meu pai trabalhava em olarias, minha mãe doméstica, por isso que o senhor analfabeta. hoje valoriza as pessoas. Demais. O senhor é uma palavra que usa de empatia. Você se Empatia. coloca no lugar daquelas Total. pessoas que estão. Eu costumo dizer, o irmão Robson, pastor Robson, né? Que o político que não gosta de gente não pode ser político. Não pode. Porque a chamada para a política é para você fazer políticas públicas e justas para a população. Então quem não gosta de gente não pode ser político, vai procurar outra coisa para fazer. Quer ser político, tem que ter empatia, né? Com o povo, com a população, tem que saber atender, tem que se relacionar bem, tem que estar à disposição da população. Não é fácil, mas tem que estar à disposição da população, para esclarecer, para representar, para cobrar o executivo por melhoria para a população, né? Então assim, tem que gostar de gente. E a sua equipe, como que é? Como que é a formação que você passa à sua equipe para que eles venham estar contigo diante desses trabalhos para as suas eleições? Minha equipe é uma equipe abençoada que Deus tem me dado. A prova disso é 3 mandatos consecutivos eleitos, aumentando a votação, porque sozinho não chega a lugar nenhum. E para minha equipe eu falo sempre, qual é o lema? Não com simpatia, e se precisar dizer não, tem que dizer, mas com simpatia. E se precisar dizer sim, vai dizer sim, mas tem que realizar. Porque eu costumo dizer assim, ó, só um adágiozinho. Costumo dizer que eu aprendi com meu pai. É melhor um não com simpatia do que um sim com covardia. Então é isso que a gente explica para a nossa equipe. Não também é resposta, não? Não é resposta. Pastor Nestaldo, o senhor ajuda muitas pessoas? Olha, dentro das minhas possibilidades, ajudamos bastante. Por exemplo, eu agradeço muito a Deus no período da pandemia. O período da pandemia foi um período difícil que a gente passou, 2022 para cá. E naquele momento, né, Deus nos abençoou de uma forma extraordinária, porque a gente conseguiu parceiros para ajudar, para atender a comunidade. Nós temos uma associação que ela funciona desde o meu primeiro mandato. E ela não tem convênio com prefeitura, nem com o Estado, não. Ela é uma associação que trabalha unicamente arrecadando com parceiros para servir a população. Então, assim, nosso mandato é um mandato abençoador. Aliás, a gente tem um slogan do nosso mandato, que é compromisso, seriedade e trabalho. Compromisso, seriedade e trabalho. trabalho. Mas tem um logozinho, mandato participativo. Ou seja, a população participa do nosso mandato. Né? Pastor Nestaldo, só para a gente finalizar, só essa pergunta e depois suas considerações finais. Dá para dirigir igreja e sendo vereador? Dá para ser pastor, né, dirigir congregação e ser político. Agora, tem que ser verdadeiro dos dois lados, né? Porque assim... Não vai dar uma divergência? Senão uma coisa atrapalha a outra. Você precisa ser muito sério na política para que a tua conduta na política te ratifique como um verdadeiro pastor. Então isso é extremamente importante. Fora disso, é melhor ficar só de um lado. Eu, por exemplo, quando eu era pastor vice-presidente do setor 49, auxiliar do pastor Geraldo, que é o pai do Marcelo, e lá era 44 congregações, né? Então eu falei para o meu pastor, né? Isso foi uma decisão minha. Falei, pastor, eu me elegi, eu queria ficar atuando na política. Eu vou continuar como pastor, mas eu queria atuar na política. Não porque eu queria me perverter, pelo contrário, né? Sim. O meu testemunho tem falado, nesses 3 mandatos que eu estou findando agora o terceiro, tem falado por si só, né? Nosso testemunho, nossa vida é um livro aberto, né? E graças a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Muito bem, gente, falei com ele, essa simpatia de pessoa, grande amigo, independente de política, até porque eu vejo o pastor Nestaldo não como um político, eu vejo como um amigo. Amém. Como um pastor, como meu pastor. Sim. Né? Pastor, porque o pastor na realidade é uma autoridade espiritual. Né? Depois de Deus aqui na terra. Verdade. Então a gente tem esse respeito. Eu tenho esse respeito no âmbito espiritual, tenho esse respeito pelo senhor, tenho um respeito porque o senhor é uma autoridade aqui na nossa cidade de Guarulhos, né? O senhor respeita todo mundo, eu vejo, né, o seu procedimento, e também eu respeito o senhor como pessoa,
Boa. Uma pessoa humana, uma pessoa bacana. Não estou fazendo política, estou falando uma pessoa que eu... Sim. Assim como outros amigos meus que são candidatos, Sim. né, a vereador. Mas eu quero te agradecer aqui por ter vindo aqui, estar conosco no podcast e talvez as perguntas que a gente fez aqui, né, eu na realidade sou uma pessoa imparcial, para que as pessoas Sim. entendam. Né, e se eu quiser votar no pastor de Estado, eu voto. Sim. Né, eu voto. Na verdade, eu voto no pastor de Estado porque isso aí já é uma coisa minha, coisa minha. Não tem, independente de política, independente de... Né, tem um apreço muito grande para o pastor de Estado. E vejo que ele é uma pessoa que realmente merece estar onde está. E se, com certeza, no ano que vindouro, pela forma, pelo trabalho, pela seriedade, né, deste homem, pode ter certeza que ele vai ser reeleito de novo. Então, pastor de Estado, Deus abençoe, Amém. que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, seus negócios, os seus trabalhos no legislativo, que o Senhor continue sendo essa pessoa que tem uma empatia muito grande, né, porque Amém. a gente vê que o Senhor pensa nas pessoas e que o Senhor continue fiscalizando, viu? Como o Senhor faz. Agradeço. Pode dar suas considerações finais em nome de Jesus. Agradeço, quero, aqui o Miro está mandando eu mirar, Miro mandando eu mirar ali na câmera. Agradeço, Robson, pelo carinho, pelas palavras elogiosas, agradeço o Miro aqui, nos recebeu tão bem também, o técnico aqui. Me coloco à disposição, que Deus abençoe todos os telespectadores. Pastor Anistaldo, é isso que você está vendo. Não é porque sou vereador que eu sou, né, pessoa de outro mundo, pelo contrário, sou gente da gente, sou igual a você e quero agradecer profundamente o seu convite, dizer que quantas vezes forem necessárias a gente vir bater um papo, esclarecer, seja na política, seja no âmbito espiritual, me coloco à disposição desse podcast que é tão abençoado e parabéns pelo trabalho, pelo estúdio, né, muito bonito aqui, muito bacana mesmo, gostei. E estamos sempre à disposição. Minha mulher quem decorou isso aqui. Boa, parabéns para ela então. Então eu tiro o parabéns de você e mando para ela. Gente, muito, mas muito obrigado pela participação de vocês. Com certeza vocês ouviram o que eu queria ouvir e também ouviram o que não queria ouvir. Mas o mais importante é ouvir o que vocês queriam ouvir. Que Deus abençoe a todos e no próximo podcast, pastor Anistaldo já eleito, né? Se Deus quiser. É isso aí. Vai voltar aqui, eleito? Vamos. Posso confiar? Pode confiar. Tá bom, então vamos confiar, né? Certo, Marcelo, Deus, você a gente assina aí, volta Marcelo, pra assina aí. agradecer. Tá? Tamo junto. Viram? Também? Show. Abraço. Gente, Deus abençoe. Amém. Pastor Anistaldo, muito obrigado. Deus abençoe. Que Prazer Deus grande. continue abençoando a sua Amém. família, Nós o seu todos. mandato e o próximo mandato. Se Deus quiser. Obrigado.